O nosso texto diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E digo isto como concessão e não por mandamento. Vamos orar mais uma vez, queridos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Sua presença, Pai, e nós oramos a Ti, Senhor. Apresentamos a Ti a nossa vida, Pai, o nosso coração, a nossa mente, e pedimos que o Senhor use a palavra que será pregada para falar conosco, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, Pai. Parte do nosso culto, Senhor, consiste em oferecer a Ti um louvor e uma adoração agradável ao Senhor. Também, Senhor, nós oferecemos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas parte desse culto, Senhor, consiste em sermos ministrados por Tua palavra. Por isso eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que fale ao nosso coração através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a viver a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente está trabalhando esse tema, tá bom? E é aquela coisa, eu sei que há pessoas no nosso meio que não são casados, mas como eu prego expositivamente, eu não posso fugir, eu não posso simplesmente pular o capítulo 7 de 1 Coríntios. Nós vamos trabalhar, tá? Aqui no texto que nós estamos estudando, Paulo está tratando com cristãos casados, tá? Boa parte da igreja é constituída de casais. Então, é uma palavra que vem a calhar. Outra coisa, nós vamos lidar com a questão dos solteiros, mas eu sempre digo, né, os solteiros aqui entre nós, eu tenho certeza, se não é um eunuco, vai casar um dia, vai constituir família, né? Então é uma palavra voltada para todos, na verdade, tá? Alguns para aplicação imediata, outros, né, se Deus quiser, para uma aplicação futura. Bom, nós estamos trabalhando esse texto, irmãos, e esse texto tem dado assim trazido a nós algumas lições interessantes, tá? Paulo aqui lidando com o problema de Corinto, né? A igreja escreveu uma carta para ele e, de acordo com a interpretação que nós estamos seguindo aqui, essa igreja, por alguma razão, a igreja não, né? A gente diz a igreja, mas é um modo de falar. Um grupo de irmãos na igreja de Corinto tinha problemas com relação à questão do sexo. Há muitos estudiosos, eu tenho lido muito sobre isso, querido, muitos estudiosos acreditam que, por alguma razão, esses irmãos em Corinto, né, eram tendenciosos e estavam vivendo uma vida ascética, né? Uma vida onde eles desprezam, ou pelo menos evitam a todo e qualquer custo o relacionamento sexual. E aí, basicamente, tratando aqui da questão de casados, né? Essas pessoas foram influenciadas pela cultura da época, pela filosofia, pelas religiões dali, né, pelos costumes locais. Então, eles chegaram a uma conclusão meio estranha, que para viver a espiritualidade de forma intensa, você deveria se abdicar do sexo, né? E aí Paulo, a conclusão daquilo que esses irmãos escreveram para Paulo é que não é bom que o homem toque em mulher. E aí Paulo vai responder a esses irmãos dizendo não, ele vai concordar em parte, ele vai falar mais para frente, né, que ele vive uma vida celibatária e ele acha que seria interessante que os solteiros também tivessem esse tipo de vida celibatária para poder servir melhor ao Senhor. E quando ele faz isso, ele não está aqui
Eu já disse isso a vocês, Paulo está tratando de um problema específico na igreja, e isso não pode ser usado como regra geral para lidar com o casamento, porque ele está lidando com o problema, tá? E o contexto em que a igreja estava inserido é que trouxe esse problema à tona, tá? Então ele está lidando com um contexto isolado. É lógico que nós temos aqui alguns princípios muito claros a respeito do casamento, tá? Que eu vou colocar diante de vocês. Embora Paulo estivesse tratando de um contexto específico, né, os princípios aqui são colocados para nós de uma forma que a gente pode aplicar hoje, tá? Os versículos de 2 até os 5, Paulo está lidando aqui, querido, com a ideia de um casamento pleno, de uma vida conjugal plena, tá? E a primeira coisa que ele diz a respeito dessa vida conjugal plena é que o sexo no casamento não é direito, é um dever. Eu tratei disso a semana passada, tá? Foi a primeira coisa que ele disse. Eu não vou reprisar, porque aí eu tomo o tempo de hoje, tá? Mas olha o versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Aí nós tratamos disso a semana passada, tá? De forma a a gente não consegue abarcar tudo, querido, mas pelo menos aquilo que é mais importante para a nossa realidade, eu creio que a gente tratou. A segunda coisa que ele diz é que o sexo no casamento é um dever, porque no matrimônio os cônjuges não têm autoridade sobre os seus próprios corpos, né? Aí o versículo 4 diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Nós trabalhamos isso aqui também a semana passada. A gente viu isso aqui a semana passada. Hoje, querido, eu quero dar sequência, e a gente vai dar sequência a partir do versículo 5, tá bom? E é o terceiro princípio aqui em relação a essa questão da vida sexual plena no casamento, né? O casamento pleno é um casamento onde a vida sexual entre os casais se desenvolve, lógico, né? Naturalmente, sem impedimentos. Olha só, já que no casamento o sexo é um dever, negar ao cônjuge aquilo que é o seu direito é roubo. Portanto, é uma atitude pecaminosa, tá? A gente precisa compreender. Repito, Paulo está lidando com um problema específico, mas ele estabelece aqui algumas coisas que podem ser extraídas como princípios para nós hoje. E eu vou lidar um pouco com isso hoje, querida. Essa ideia do cônjuge privar o seu parceiro, tá? Da relação que lhe é devida, isso causa problema. Causava problema naquela época, lá em Corinto, continua causando problema hoje na vida dos casais em pleno século XXI, mesmo dos crentes, tá bom? Lá o problema era a prostituição. Aqui Paulo está lidando com isso, tá bom? A prostituição, a cidade era uma cidade pervertida, tá? Então, quando havia essa privação, entende? Quando havia essa atitude de um cônjuge privar o outro da intimidade sexual, ele poderia muito bem, por tentação maligna, ir buscar lá fora aquilo que não estava tendo dentro de casa, tá? Isso continua sendo uma realidade, continua sendo um perigo iminente na vida de qualquer casal que passe por esse tipo de situação, tá bom? Então a gente vai lidar com isso aqui hoje, tá, queridos? Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Antes de continuar, querido, eu preciso deixar claro aqui que nós temos aqui em mente, irmãos, é um conceito de casamento que está, o texto, não só o versículo 5, tá? Mas esse versículo 2, 3 aqui, o versículo 4, 5 aqui, você precisa ter em mente que o conceito estabelecido aqui de um casamento pleno, visto aqui pela perspectiva de Paulo, irmãos, ele estava muito acima da realidade contextual, da realidade histórica da qual Paulo está falando, entendeu? Se você pudesse conhecer melhor, querido,
a realidade histórica, a realidade vivida pela sociedade na época em que Paulo está escrevendo isso aqui. E eu vou colocar para vocês aqui um pouco disso, porque eu penso que se a gente não trouxer um pouquinho de contexto para vocês, contexto histórico, né, contexto religioso da época, é um texto que parece que não faz sentido para a gente, entendeu? Paulo está dizendo, olha, não vos priveis, ele está falando para casais, não vos privem. O casal, o cônjuge não pode privar o seu parceiro da intimidade sexual. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele está colocando o seu parceiro numa situação muito delicada, onde o diabo vai usar disso para tentá-lo. Quando você olha para a realidade histórica, dessa questão de como funcionava o casamento naquela sociedade, você vai perceber, querido, que o que Paulo traz aqui, irmãos, está muito acima do entendimento que as pessoas tinham a respeito de casamento, sabe? Daí a ideia de que o livro é um livro totalmente inspirado, né? Não é só um conceito de Paulo, não é só uma ideia de Paulo. Eu creio que isso é uma inspiração de Deus, porque ele trata aqui do casal e no que diz respeito à vida sexual do casal, não há aqui um superior ao outro. A maneira como Paulo lida é de direitos iguais em relação a isso, sabe? Mas quando você olha para a realidade na qual ele está inserido, né, para quem ele está escrevendo, você vai perceber que a realidade era muito diferente, querido, muito diferente. Esse tratamento igualitário que ele traz aqui em relação ao casal é uma coisa assim que provavelmente deixava as pessoas daquela época empolvorosas, querido, porque, vou dar um exemplo, na cultura romana havia um conceito chamado de paterfamilias. A ideia de que o homem da casa, ele é senhor da esposa, senhor dos filhos, senhor dos escravos. E isso dava direito a esse homem se relacionar com a esposa, sim, mas ele poderia se relacionar com qualquer uma das suas escravas, porque as escravas eram propriedades dele, entende? Propriedades. Esse conceito de pátria e família era um negócio tão absurdo para os nossos olhos que um pai romano poderia, quando o filho acontecia isso, o filho nascia, trazia-se o filho adiante do pai e o pai tinha o poder de dizer: eu quero a criança, então vá cuidar. Mas poderia também dizer: eu não quero a criança, e essa criança era colocada num lugar específico dessas cidades romanas, entendeu? Onde as crianças eram abandonadas, porque o pai não quis. E ele tinha o direito de rejeitar a criança e não tê-la perto dele, entendeu? Então a criança era entregue ou para a morte ou para alguém cuidar, mas o pai tinha o direito. O pai romano tinha direito de matar o filho se quisesse. Imagine isso, querido, nessa questão sexual. Era uma coisa absurda. Eu vou lidar com vocês. Eu vou te colocar aqui rapidinho, irmãos. Eu quero que você se situe para você entender como é e por que Paulo está escrevendo isso aqui, tá bom? E como que a gente pode tirar desse texto aqui aplicações para nós hoje. Existia, querido, pelo menos 4 tipos de casamento na sociedade romana. Lembre-se, Roma era o poder que governava o mundo antigo na época em que Paulo está escrevendo aqui, tá? A Grécia, o povo de Israel e todas as nações vizinhas eram governadas por Roma. Então, o que imperava era a lei de Roma, na verdade. E, de acordo com essas leis, havia 4 tipos de casamento, né? Baseado em leis, baseado em costumes naquela época. Primeiro, querido, se um homem e uma mulher, escravos, quisessem se casar, poderia ser permitido a viver juntos no que era chamado de, eu não vou saber a palavra aqui romana, né? Contubernium, sei lá como é que se pronuncia aqui, que significa companheirismo de tenda, tá? O arranjo durava apenas enquanto o dono dos escravos permitisse. Ele era livre para separá-los, para arranjar outros parceiros
ou vender um dos dois. Gente, entenda, naquela época, os escravos eram propriedade dos seus donos, tá bom? John MacArthur diz que muitos dos primeiros cristãos eram escravos e alguns deles viveram, talvez, e aí, né, vivesse ainda na época que Paulo está escrevendo aqui, nesse tipo de relação matrimonial. Eu estou te dando contexto, tá bom? O cara está vivendo lá, ele é escravo, trabalha para alguém lá, né? Foi comprado, está servindo. Ele se interessou por uma mulher. Para ele casar, ele tem que ter autorização do seu senhor. O seu senhor poderia deixar ele casar, mas poderia depois vender um dos dois. Ele tinha liberdade. Ah, é minha esposa, você não pode vender. Não, vocês são meus. Vocês são propriedades. Faça o que eu quero. Inclusive, o dono dos escravos poderia possuir sexualmente essas mulheres, se quisesse, porque eram deles, propriedades. Era como um celular. É meu, posso fazer o que quiser, eu posso jogar fora, eu posso dar, eu posso quebrar, posso fazer o que quiser. Entende? Era essa ideia naquela época, querido. É uma ideia muito estranha para nós, eu sei. Soa muito estranho, entende? Mas era essa a realidade. O segundo tipo de casamento era chamado de usus. Era uma forma de casamento baseado numa série de costumes, práticas e crenças que eram aceitos como regras obrigatórias de conduta, que reconheciam o casal como marido e mulher depois de viverem juntos por um ano. Estar junto há um ano é reconhecido como casal, é um casamento. O terceiro tipo, irmãos, eu tenho dificuldade com essas pronúncias aqui, eu não sei nem pronunciar esse tópico. Era um tipo de casamento em que o pai vendia sua filha ao seu futuro marido. Pense comigo, querido. O cara vai lá e compra a menina para casar. Comprou. Qual é o pensamento? É propriedade. É minha. Faço o que eu quero. Entende? Quando Paulo fala aqui de que a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, que o marido não tem direito ao seu próprio corpo e sim a mulher, que um não pode privar o outro. Ele está colocando o casamento num patamar, querido, que era completamente desconhecido por aquela sociedade. E o quarto tipo de casamento, que era o mais elevado de todos, né, para esse aqui é só a classe mais rica, a nobreza, tá? As pessoas ricas da época. Eles se casavam num tipo de serviço chamado de confarretio, na qual a moderna cerimônia de casamento cristã é baseada. É o nosso modelo hoje, tá? Isso foi adotado pela Igreja Católica Romana e usada com algumas modificações cristãs, chegando com poucas mudanças ao protestantismo através da Reforma. Olha como é que era. É muito semelhante ao de hoje, né? A cerimônia original envolvia a participação de ambas as famílias nos preparativos para o casamento, uma matrona para acompanhar a noiva e um homem para acompanhar o noivo. Isso é reconhecido. A troca de votos, o uso de véu pela noiva, a entrega do anel, né? Colocado no terceiro dedo da mão esquerda, um buquê de noiva e um bolo de casamento. Aí MacArthur vai dizer uma coisa interessante. Mesmo nesse tipo de casamento mais elevado, não era impossível encontrar pessoas que já tinham passado por pelo menos 20 casamentos. Era um nível, querido, era um nível, tá? Casou hoje, não quer mais? Não, dá carta de divórcio, casa com outra. Ah, não quero, não gostei mais, casa com outra, entendeu? Funcionava dessa forma. A realidade daquela época, queridos, era uma realidade muito diferente da nossa. Sim, nós temos hoje, engraçado, né? Nós temos hoje, não sei, acho que já está desviado no caso, né? Mas nós temos pessoas que se dizem cristãs, que estão aí no sexto casamento. É estranho? Entendeu? Mas acontece. Não tem a ver com uma mentalidade bíblica, né? Eu sei que a sociedade, de uma forma geral, você vai encontrar pessoas casadas 5, 6, 10 vezes. Dentro da igreja, a gente não vai ver isso assim com tanta frequência, mas aqui e acolá aparece, né? E quando a pessoa é uma figura reconhecida socialmente, aí isso chama mais atenção. Eu conheço um cantor aí evangélico que está, acho que no quinto casamento, sexto casamento. Bom, eu só quero contextualizar você
para você entender um pouco dessa questão do casamento. Agora eu volto para o texto, onde Paulo diz assim: olha, não vos priveis um ao outro. O verbo usado aqui por Paulo, privar, querido, essa é uma palavra grega, tá? Ela significa roubar, defraudar, despojar. Sabe o que é um despojo? Você deve ter lido, quando você lê o Velho Testamento, que um povo, né, ele vai para a guerra contra o outro povo. Quando eles vencem, o exército vencedor vai despojar o exército vencido. O que eles fazem? Eles vão lá e se apoderam de tudo aquilo que o exército tinha. As espadas, as armas, a comida, as roupas, as joias. Eles pegam tudo para si. Isso é despojar, entendeu? Então, esse verbo aqui que Paulo está usando aqui, não vos priveis um ao outro, fala de roubar, de defraudar, de despojar. Ele é um verbo que chama atenção, querido. É o mesmo verbo, e olha que coisa interessante, é o mesmo verbo que Paulo usou no capítulo 6, quando ele estava falando de um homem que tinha sido defraudado, ou fraudado no caso. Olha o texto lá, em 1 Coríntios 6, 7, Paulo usa 7, 8, ele usa esse verbo duas vezes. Olha, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Dano aqui é a mesma palavra grega para privar, tá bom? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, de novo, o mesmo verbo, e isto aos próprios irmãos. Essa palavra aqui, querido, privar, ela é uma palavra depreciativa com o sentido de apropriar-se daquilo que pertence legitimamente a outra pessoa. Escute, não vos priveis um ao outro. Privar aqui significa se apropriar daquilo que pertence legitimamente a outra pessoa. Do que é que Paulo está falando? Não vos priveis. Ele está dizendo que a intimidade sexual do cônjuge pertence legitimamente ao seu parceiro. É isso que ele está colocando. Por isso que ele vai dizer que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo e nem o marido também tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Entende? Por isso vocês não podem se privar um ao outro, porque privar é se apoderar daquilo que não é seu. E ele está dizendo isso para casais. Ele está dizendo assim: esposa, teu corpo não é teu. Teu corpo pertence ao marido. Marido, teu corpo não é teu. O corpo pertence à esposa. Por isso, não se aproprie daquilo que não é seu. Não vos priveis, tá bom, gente? Essa mesma palavra também aparece, irmãos, privar, né? Ou o verbo no grego. O verbo é a posterior, o termo grego, tá bom? Lá em Tiago 5, no versículo 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Olha, Deus está falando com essas pessoas. O salário dos trabalhadores que trabalharam para vocês e que vocês reteram com fraude, esse salário está clamando, entende? Está clamando. O verbo aqui, retido aqui, é a mesma palavra que Paulo está usando aqui. É se apropriar. Esses empregadores colocaram pessoas para trabalharem para ele na roça, e aí reteram o pagamento dessas pessoas. Não pagaram aquilo que era direito delas. Elas foram trabalhar, tinham direito de receber, mas esses homens cruéis estavam retendo aquilo que era dessas pessoas. É a mesma expressão que Paulo usa aqui, queridos. Eu imagino que não ficou mais dúvida, tá bom? A respeito do sentido. Mas ainda assim, eu vou parafrasear esse texto usando algumas expressões um pouquinho mais contemporâneas para facilitar o entendimento do que Paulo está dizendo aqui. Veja, é assim: não se apropriem do direito do outro à intimidade conjugal, a menos que haja um consentimento mútuo para um tempo de oração. Não se aproprie do direito do outro à intimidade conjugal. A segunda paráfrase: não cometam injustiça roubando do outro
o direito ao relacionamento íntimo, a menos que, de comum acordo, decidam se afastar temporariamente por oração. E a terceira paráfrase, queridos, olha só. No casamento, negar intimidade sem consentimento mútuo é como roubar o outro. É exatamente isso que Paulo está ensinando aqui, querido. Agora, estabelecido isso, esse é um ensino. Não privem, não roubem do cônjuge aquilo que é direito dele. Não pegue para si, não tome para si aquilo que pertence a ele, tá bom? Agora, eu quero chamar sua atenção para a expressão que Paulo usa aqui. Veja, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Essa expressão aqui, querido, salvo talvez, ou exceto talvez, é uma expressão interessante. Ela tem o sentido de concessão à proibição. Isso está indicando aqui que Paulo está admitindo o ponto de vista dessas pessoas de Corinto que escreveram para ele, tá bom? Essas pessoas escreveram assim, olha, não é bom que o homem toque mulher. É como Paulo está dizendo assim, olha, tá, tudo bem, eu concordo com vocês, mas, entendeu? Eu só concordo com vocês que aconteça isso no casamento sob 3 condições. Quais são as condições? Aí ele vai explicar. É que, primeiro, ambos concordem com isso. Vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer isso aqui ficar bem claro para vocês. Para que haja no casamento uma suspensão da relação de intimidade entre marido e mulher, ela só pode acontecer quando 3 coisas são preenchidas. Primeiro, tem que haver consenso entre marido e mulher. Se não houver consenso, acabou. Tá? Se você ir adiante, você está privando o seu cônjuge, está roubando do seu cônjuge aquilo que é direito dele. A segunda condição é que tem que ser por um tempo estabelecido. Antes de começar, antes de você se privar ou privar o seu cônjuge, você tem que entrar em acordo com ele e determinar um tempo. Nós vamos ficar uma semana. Vamos lá. O casal está lá passando por alguma luta severa e eles querem buscar a Deus com afinco. Então, o cônjuge chama o seu parceiro e diz, olha, nós vamos tirar um tempo, nós vamos nos privar da relação íntima e nós vamos buscar ao Senhor por uma semana para ver se nós temos uma resposta de Deus. Depois disso, a gente volta novamente com a vida normal de casados. E a terceira condição, tá? Você tem que ser, os dois têm que concordarem, tem que ser por um tempo estabelecido, mas o único motivo aceitável para que o casal faça isso é a oração. Qualquer outro motivo, Paulo está dizendo, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu acho que os solteiros estão assim meio que viajando, né? Mas os casais, eu imagino que entendam o que eu estou colocando aqui. Tá? Eu espero que vocês entendam. E a pergunta que a gente faz agora, querido, é por que toda essa preocupação do apóstolo com relação à vida conjugal? Veja, irmãos, veja o que ele está dizendo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também a esposa ao marido. Olha o 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Agora no 5. Não vos priveis um ao outro. Você percebe? Há uma preocupação. O desejo de Paulo é que o casamento seja pleno. Mas para ser pleno, algumas condições têm que ser preenchidas. E ele estabelece isso. Mas há também, querido, uma preocupação aqui. Primeiro, porque algumas pessoas estavam dizendo que para alguém desfrutar de uma espiritualidade mais fervorosa, era obrigado que aquela pessoa se abster
da intimidade do seu cônjuge, entendeu? Então você assim, você quer buscar Deus, você quer experimentar de Deus realmente, então se abstenha. Isso é um convite a uma vida ascética, tá? Por trás disso há algumas coisas, sabe? Há algumas coisas. Se você olhar novamente, se você olhar para a história aqui, para o contexto aqui de Corinto, você vai perceber, primeiro Paulo era um homem que não era casado. Quando ele está escrevendo a carta, ele está vivendo uma vida celibatária, entendeu? Segundo, havia a filosofia platonística, que eu já falei aqui na pregação anterior, que acreditava que a matéria era má. Então o corpo é matéria, logo o corpo é mau. O corpo era considerado por Platão uma espécie de prisão da alma, entende? Então, se eu quero libertar o meu espírito, se eu quero dar vazão ao meu espírito, eu preciso mortificar esse corpo. Vida asceta, tá? Vida onde a gente não vai, a gente vai trabalhar de todas as formas para sufocar a carne. O casal tem necessidade da relação íntima, né? Mas isso é dar vazão aos desejos da matéria, do corpo. Então, para que você possa se relacionar com Deus, você vai se privar disso. Se privando disso, você vai ter mais liberdade com Deus. É uma série de coisas. Na verdade, eu estava lendo um comentário a respeito dessa questão e o autor tentando explicar por que esse pensamento asceta, né? Esse ascetismo enraizado na vida de algumas pessoas, e ele começou a listar uma série de possíveis motivos. Eu fiquei bobo com a quantidade de motivos, entende? Um negócio assim assustador. E Paulo está dizendo, querido, na verdade, que você não precisa se privar da intimidade sexual para ter uma vida com Deus. Não há necessidade. E mais ainda, ele vai dizer aqui, se você fizer isso, ao invés de você desfrutar de mais intimidade com Deus, pode ser que você caia nas garras do diabo. Porque tanta preocupação de Paulo com relação à vida conjugal, o texto vai dizer, querido, olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes para que, ao propósito aqui, para que Satanás não vos tente por causa da falta de domínio próprio de vocês. Esse é o motivo. Zelem por isso, atendam às necessidades do seu cônjuge, para que o diabo não tire proveito da situação de vocês. Aí, irmãos, aqui não tem como. Eu pensei, eu vou colocar. Só que eu vou só colocar para vocês, eu não vou entrar em detalhes como eu fiz na pregação no culto de casais, que a gente trabalhou isso aqui com mais detalhes, tá bom? A pergunta que vem agora é: como Satanás pode tentar o cônjuge que é privado da intimidade sexual? Como ele faz isso? Eu vou te dar aqui alguns motivos, tá bom, querido? Primeiro, enfraquecendo a união conjugal. Escute, agora eu estou deixando Paulo, eu estou deixando Corinto, tudo para trás. Eu estou pensando agora em pleno século XXI, na nossa realidade, tá? Então eu estou fazendo aqui uma aplicação do texto para a nossa realidade. Eu estou traindo princípios lá que Paulo colocou de não privar um ao outro e agora eu estou fazendo a aplicação disso, tá bom? Então, como é que Satanás pode tentar o cônjuge que é privado da intimidade sexual? Primeiro, enfraquecendo a união conjugal. A privação sexual pode criar, escute isso aqui, querido, escute casados, por favor. A privação sexual pode criar distanciamento afetivo, tensão e ressentimento entre os cônjuges. E isso pode ocorrer, primeiro, quando a relação sexual ocorre quando a relação, desculpa. Isso ocorre porque a relação sexual, ela promove uma conexão íntima entre os cônjuges. Quando nós estudamos no capítulo 6 de 1 Coríntios, nós lemos esse texto aqui e estudamos ele. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis
que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo está dizendo que a intimidade sexual transforma duas pessoas em uma. Funde duas pessoas de tal maneira que ela é considerada apenas uma. Irmãos, sem essa intimidade, querido, os parceiros podem sentir que falta algo essencial no relacionamento, o que pode levar a um distanciamento emocional. E eu não vou entrar em detalhes novamente, porque tem crianças aqui, então eu vou só colocar os pontos principais. Os casados, talvez se lembrem, nós trabalhamos isso no nosso último culto de casais. Ocorre também, querido, tá? O segundo ponto aqui é que o cônjuge que deseja intimidade sexual, ele pode interpretar a falta de interesse do outro como rejeição pessoal, e isso diminui o sentimento de pertencimento e de proximidade. Há uma recusa, e essa recusa pode gerar no coração do cônjuge esse sentimento, esse sentimento de que ele não é bem-vindo, e que ele não é mais aceito, de que ele não é mais querido, tá? Que ele não é mais pertencente. Isso é perigoso, querido. A terceira questão aqui: a ausência de uma vida sexual ativa pode gerar frustração, especialmente se um dos parceiros sentir que suas necessidades estão sendo ignoradas ou desvalorizadas. O parceiro tem o desejo, mas não é correspondido, tá? E isso pode piorar quando o cônjuge perceber que o seu parceiro não está correspondendo, mas não é só que ele não está correspondendo, ele está punindo o outro. Então, esse sentimento de falta de pertencimento, essa coisa toda vai piorar a situação, tá? A ausência do contato sexual pode levar um dos cônjuges a questionar a sua atratividade ou valor no relacionamento, o que pode afetar a sua autoestima e criar um ciclo de retraimento emocional. Gente, escute isso aqui, querido. Novamente, um tem a necessidade, manifesta o desejo, mas não é correspondido. Essa falta de correspondência, querido, pode fazer com que a pessoa não se sinta mais atrativo, né? Ele vai se olhar no espelho, ou ela vai se olhar no espelho, entendeu? Vai achar que não é mais bonito, que isso, que aquilo. A vontade que tem é de poder entrar nesses detalhes, mas aí nós teríamos que estar aqui só entre casais para poder lidar com isso, né? Os solteiros não vão, não tem nada aqui para eles que vai ajudá-los aqui. Sabe o que é perigoso nesse negócio aqui, irmãos? Porque numa situação como essa aqui, o perigo de adultério é muito grande, querido. O cara está lá, ou a mulher está lá, não se sente desejada, não se sente desejado. Mas aí aparece alguém lá no trabalho, sabe? Que começa a manifestar interesse. Não há isso em casa. Em casa ele está se sentindo um zero à esquerda, né? Mas aí alguém lá no trabalho começa. Aí a esposa ou o esposo pode pensar que não é o problema, não sou eu. O problema não sou eu. E é um perigo para o relacionamento, irmãos. É um perigo para o relacionamento. Voltando, irmãos, como é que Satanás pode tentar o cônjuge que é privado da relação íntima? Eu falei que ele faz isso enfraquecendo a união do conjugal. Aí eu coloquei aqui como é que isso acontece. O segundo ponto em relação a essa pergunta é que ele faz isso provocando o cônjuge à infidelidade. A ausência prolongada de intimidade pode gerar vulnerabilidade emocional e sexual, aumentando o risco. E veja, eu estou colocando isso aqui de uma perspectiva apenas relacional. Eu estou deixando de fora aqui a questão espiritual.
Mas Paulo no texto diz que o cônjuge não pode, cônjuge, meu Deus do céu, cônjuge não pode privar o outro, porque se ele privar, Satanás vai tentar o parceiro. Paulo coloca aqui um elemento espiritual terrível, irmãos. O casal está sem intimidade, já tem um tempo. Irmãos, casais, não tem como. Se fica sem intimidade, entendeu? Uma necessidade não está sendo suprida, esse desejo vai aflorar em algum momento. Esquecendo toda essa questão material, humana, nós temos um inimigo que sabe da situação e que vai, de todas as formas, tentar tirar proveito dela. Aí vai colocar alguém interessante na vida de um, ou talvez os dois ao mesmo tempo, entende? Para provocá-los à queda. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já li o texto, 1 Coríntios 6,16. A relação íntima torna duas pessoas uma só. O sexo, querido, é uma das formas mais profundas de intimidade entre marido e mulher, e ele tem o potencial de reforçar o senso de união entre os cônjuges. Entretanto, a ausência pode levar a um afastamento emocional, onde ambos se sentem menos conectados e valorizados. Deixa eu dizer uma coisa, eu sei que todo mundo sabe que, mas querido, eu estou falando apenas para contexto de casado. O sexo fora do casamento é maldição. Eu quero que você entenda isso. Você pode não concordar, você pode não gostar do que eu estou dizendo, mas eu te digo com a mais absoluta certeza, o sexo fora do casamento é maldição. É maldição. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Não quero saber se todo mundo faz. Eu sei que a Bíblia diz que o sexo é pecaminoso e ele só é abençoado quando acontece entre marido e mulher. Fora disso, é maldição. Vai trazer problema para a tua vida. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. É uma semeadura que você está fazendo e que mais cedo ou mais tarde vai colher o fruto desse negócio aí, tá bom? Então, eu estou lidando com casais, estou falando para casais, tá? Outra coisa que acontece, e aí talvez os casados vão entender melhor, né? É que a falta, querido, da satisfação sexual pode gerar irritabilidade, discussões frequentes e ressentimentos. Quem é casado talvez sabe do que eu estou falando, tá bom? Bom, de tudo isso, irmãos, é importante compreender que quando as necessidades emocionais e sexuais não são atendidas no relacionamento, há o risco de buscar esse tipo de validação fora do casamento. E isso pode acontecer por meio de fantasias. O homem começa a fantasiar, a mulher começa a fantasiar. Isso pode acontecer por meio da pornografia, tá bom? O cara tem uma necessidade. Quando eu digo o cara, eu estou falando de maneira geral, tá? O homem, a mulher tem uma necessidade e ele pode recorrer. E hoje é muito fácil, irmãos. Esse negócio é um perigo, sabe? Recorrer à pornografia para satisfazer alguma coisa. E é lógico, isso pode levar a uma relação extraconjugal também, tá bom? Terceiro ponto, né? Como é que o diabo pode tentar expondo o casal a pressões emocionais? A falta de conexão íntima pode levar a sentimentos de rejeição, baixa autoestima e frustração. Eu tenho certeza que alguém que já foi privado da intimidade com o seu cônjuge, ele se sente rejeitado. Não tem como, querido. Não importa o motivo que o outro está adotando, justificando a sua postura. Aquele que é privado vai se sentir rejeitado e frustrado, entendeu? Vai se sentir um João Ninguém. É impressionante como esse negócio tem um poder de arrebentar
com a autoestima de uma pessoa, sabe? É um negócio terrível isso. Quando um cônjuge, quando um cônjuge não demonstra desejo pelo seu parceiro, o outro pode interpretar isso como falta de atração, de amor e até mesmo de valorização, levando essa pessoa a se sentir novamente, como eu falei, excluída, rejeitada, entendeu? E o perigo disso, irmãos, o drama disso aqui, querido, é que essas são realidades que podem acontecer no casamento e que quase nunca nós nos damos conta de que o pior do que acontecer isso dentro do casamento é que nós temos um inimigo, querido. Eu não posso perder de vista, de forma alguma, o que Paulo está colocando. Por que é que Paulo está falando tanto a respeito disso? Por causa do diabo. O problema é o diabo. Ele diz: olha, por causa da sua falta de controle, por causa da sua falta de domínio próprio. Sim, se tem uma coisa que eu aprendi, é que no que diz respeito a essa questão de vida sexual, não há ninguém forte. Não há ninguém que seja, eu sou um super crente. Irmãos, não adianta, tá? É uma área delicada que precisa ser tratada com muito cuidado. Nós que somos casados precisamos muito de atenção para essa área, queridos, porque isso pode levar a divórcio, isso pode levar a traição, isso pode levar a problemas sérios no casamento, sabe? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não é à toa, irmãos, que o Paulo está aqui tratando dessa questão. Ele deseja um casamento pleno, ele está aqui militando por uma relação conjugal plena entre marido e mulher, mas ele sabe para que essa relação seja plena, algumas coisas precisam acontecer, entende? E ele vai. Irmãos, é impressionante, querido. Quando você olha o texto, irmão, olha só: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que é devido aqui é a intimidade sexual, querido. Ele está falando disso, na verdade. O marido conceda à esposa a intimidade sexual. A esposa conceda ao marido a intimidade sexual. Aí ele vai, isso não é suficiente, ele vai dizer assim: olha, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, ou seja, ela não pode negar essa intimidade ao marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, ou seja, o marido não pode negar isso à esposa. E aí ele não se contenta, isso poderia ser suficiente. Não, ele vai dizer: não vos priveis um ao outro. Agora ele está jogando claro, agora ele está sendo direto, entende? Há uma preocupação, querido. E essa preocupação tem a ver com a fraqueza humana a respeito dessa área. E, por consequência, há uma ação maligna. O diabo já sabe uma coisa interessante, queridos? Eu sempre assisti muito, né? Hoje eu não assisto mais, mas eu gostava muito de assistir aquele National Geographic, aquela coisa lá, aqueles canais de vida animal, né? E você vai ver como é que os predadores agem. É impressionante. Num bando, tá lá, aqueles búfalos lá, né? O predador, ele não vai atacar o bando. O predador fica acompanhando o bando para ver os mais frágeis. Um filhotinho adoeceu, não consegue acompanhar o ritmo do bando, fica para trás. Oh, querido, é presa fácil para o inimigo, sabia? É presa fácil. A estratégia do diabo sempre vai ser a mesma, querido. Se você está bem no teu casamento, desfrutando de intimidade com a tua esposa, de relacionamento, de diálogo, dificilmente o diabo vai tentar você. Mas na hora que o negócio começar a dar problema lá, entendeu? O diálogo já não flui mais, a relação íntima já não está mais acontecendo como acontecia. Um já está se sentindo assim, meio que rejeitado, né? Se sentindo desvalorizado, já não acha que é mais tão atrativo assim para a esposa, para o esposo. Aí ele começa a pensar de si menos do que deveria pensar. Aí o diabo diz assim: opa, eu tenho aqui alguém preparado para receber uma boa cantada, uma boa investida.
Aí ele levanta uma mulher bonita, levanta um homem bonito para tratar a mulher com gentileza, para tratar o homem de forma sedutora, entende? E aquele homem que está mal no casamento, aquela mulher que está se sentindo não amada no casamento, agora começa a se sentir importante. Ah, irmãos, para cair, querido, só um milagre de Deus. Para não cair, na verdade, só um milagre de Deus. Porque o diabo sabe exatamente o que fazer e a hora certa de atacar. Ele não vai quando tudo está bem. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos vigiar. Homens e mulheres casados, vigiem, vigiem. Eu tenho assim, querido, é triste falar disso, mas na minha experiência como crente, eu já vi muitas quedas, muitas quedas. Muita gente boa, tá? Muitos homens bons, mas que caíram de maneira vergonhosa. Quando eu estava no culto de casais, eu contei para os irmãos algumas histórias dessas. Homens bons, homens de Deus, mas que o diabo investiu tão pesado, querido. Olha, irmãos, eu não vou dizer quem é nem nada, só um fato. Você sabe o que é o homem chegar para o pastor e dizer assim, pastor, venha para cá. O para cá é, venha para o meu local de serviço. Porque se o senhor não vier para cá, eu vou cair, pastor. Vou cair, eu não vou aguentar esse negócio. Pressão, querido. Pressão. Ataque ferrenho. Sabe, impiedoso. Nós precisamos vigiar, irmãos. A melhor forma de vigiar, querido, é cultivar. Eu sei, novamente falando com casais, né? Filhos, vida corrida. Você acaba perdendo tempo de dar atenção para o marido, de dar atenção para a esposa. Mas nós precisamos vigiar, irmãos, vigiar. Uma das melhores formas de você adotar, querido, de você se preservar disso, é adotar uma postura. Sabe, é você dizer para si mesmo, é se programar mesmo, assim, quando eu estiver diante de uma situação como essa, a minha reação vai ser essa. É se programar. Tá? Ou, como eu fiz com a minha esposa, quando a gente começou, quando a gente noivou, nós chegamos a um acordo. Divórcio era uma palavra proibida seria uma palavra proibida no nosso casamento. Não importa o que acontecer, não importa a crise, a gente falou para si mesmo, né, que nós não tocaríamos na ideia do divórcio. Uma das coisas mais tristes que eu vejo acontecer hoje é que boa parte das pessoas se casam e elas se casam com um pensamento. O pensamento é, se não der certo, eu caio fora. Mas, gente, isso é uma receita para o fracasso, irmãos. Porque não vai dar certo, entendeu? E dar certo se começar a ter problema, eu caio fora. E não tem como casar e não ter problema, irmãos. Eu não conheço. Eu tenho 51 anos de idade. Eu não conheço um casamento ou um casal que nunca tenha passado por crises. Eu não conheço. Nunca ouvi falar de um casamento que não tenha tido crises. Nunca, irmãos. Homens de Deus, mulheres de Deus, tementes a Deus, mas que em algum momento da caminhada tem crises. Tem que haver uma disposição mental, tem que haver um acordo entre o casal de dizer, quando acontecer, essa será a nossa postura. Não importa o motivo, essa será a nossa postura. E outras coisas que caberiam a gente colocar aqui, mas o tempo não vai nos permitir falar, tá bom? Fica para nós, queridos, fica para nós. É uma lição importantíssima. Valorize o casamento. Valorize o seu cônjuge. Priorize isso, tá? Traga Deus para o seu relacionamento. Não viva, irmãos, não viva como se Deus não existisse.
Traga Deus para a sua relação. Não permita, querido, que o diabo obtenha vitória sobre vocês.